Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso curso de Ciberarqueologia pela UFMG, nosso curso de Teoria Cibernética. A gente está tendo aqui, estamos conversando aí ao longo de 9 encontros. Hoje é o nosso último encontro. Não sei se para a felicidade, para a tristeza. Para mim sempre fica um gostinho meio triste. Eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês, é sempre muito prazeroso. Mas hoje vamos então aí fazer o grande finale. Vamos terminar o nosso curso falando sobre a ciberarqueologia. Nós levamos 8 encontros até chegar agora, até chegar a esse momento e finalmente conversarmos sobre o que é ciberarqueologia. Eu acredito que esse nosso encontro de agora é um pouquinho como a gente diria chover no molhado. Porque se vocês chegaram até aqui, vocês já sabem o que é ciberarqueologia, porque a gente estudou a cibernética desde ali dos seus primórdios, desde antes de ser acadêmica, até o pós-humanismo, e a gente já sabe, a gente já tem uma noção, vocês já têm uma noção de como a arqueologia se relaciona com essa cibernética, que dá o nome de ciberarqueologia para esse ramo de estudo dentro da arqueologia, um ramo bastante recente dentro da arqueologia. Eu vou começar passando um vídeo aqui realizado pela Rede Globo, no programa Como Será, um vídeo de setembro de 2017, que é sobre um projeto do qual eu fiz parte, um projeto do eScience da FAPESP de São Paulo, de ciberarqueologia, de escaneamento de artefatos arqueológicos, no caso ali os paredões, com pinturas rupestres no interior do estado de São Paulo, e depois o processamento desses escaneamentos em laboratório com o pessoal da engenharia, da Escola Politécnica da USP, e além desse processamento, essa visualização em realidade virtual imersiva, utilizando óculos de realidade virtual também. Esse projeto foi encabeçado ali, como vocês verão, o professor Astolfo Araújo, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e o professor Marcelo Zufo, da Escola Politécnica da USP. Eu vou passar o vídeo aqui, um pedaço dele, praticamente o vídeo todo, na íntegra, para vocês. Prestem atenção em alguns elementos que irão aparecer aí, que a gente vai conversar logo em seguida, quando o vídeo terminar, tá bom? Então, vou deixar rolando aí para vocês. Pé na estrada que a viagem é longa. Dourado fica a 280 quilômetros da capital paulista, mas não é bem no centro da cidade que a gente quer chegar. O destino é o meio do mato, um cenário de natureza exuberante. Nessa imensidão toda, o que interessa para um grupo de pesquisadores da USP está num pedacinho de terra lá no meio do vale. Eles são arqueólogos e descobriram um tesouro aqui na região. Nesse lugar aqui, a gente conseguiu encontrar o grupo mais antigo que habitou o estado de São Paulo, há 12.600 anos atrás, aproximadamente. Uma descoberta assim pode ser um grande passo para a história, mas para chegar até ela, o trabalho é de formiguinha. A escavação tem que ser com todo cuidado para não quebrar ou perder nenhuma amostra. Dependendo da dureza e da compactação do solo, demora praticamente meio-dia, um dia todo, para a gente conseguir descer um nível de 10 centímetros, mais ou menos. É um trabalho bem braçal, mas é satisfatório quando a gente faz o que gosta. Também existe a preocupação com a exploração do terreno, em mantê-lo preservado depois da pesquisa. É nessa hora que a tecnologia entra em ação. Quando a busca pelo passado se encontra com a modernidade, o resultado é muito legal. Esse equipamento aqui é um scanner a laser de altíssima precisão, usado para fazer o mapeamento do terreno e também dos detalhes de cada escavação. Com os dados que ele gera, dá para fazer uma reprodução virtual perfeita de todo o sítio arqueológico. E quando isso acontece, um novo mundo de possibilidades se abre. Repara só como fica perfeito uma escavação escaneada. É até mais fácil diferenciar por aqui o que é terra, pedra ou material arqueológico. A técnica ganhou o nome de cyberarqueologia
A ideia é que outros cientistas possam pesquisar essa área sem nem precisar sair do laboratório. Nós queremos construir mundos virtuais a partir desses dados tão fidedignos, e que nós acreditamos que é possível um arqueólogo no futuro realizar a sua atividade científica nesse mundo virtual. Esse é o principal objetivo desse projeto. Isso, além de puxar a fronteira do conhecimento da arqueologia, vai puxar também as fronteiras do conhecimento da computação. Em outras fazendas onde o trabalho foi concluído, os pesquisadores já estão até colhendo os frutos dessa tecnologia. A gente descobriu várias evidências arqueológicas não vistas a olho nu. Havia um relato de uma quantidade de inscrições rupestres. Com o processamento dos dados em laboratório, nós descobrimos muito mais inscrições rupestres, uma abundância enorme, inclusive, de inscrições rupestres, que não estavam nem relatadas na literatura. Mas esse trabalho está longe de acabar. O destino agora é o Laboratório de Sistemas Integráveis da USP. Quem mostra pra gente é a Mariane Salerno. Pois é, Rodrigo, eu estou aqui na USP, dentro do laboratório, bem diferente o clima daí, aqui tem ar-condicionado, sombra, água fresca, mas nem por isso aqui o pessoal não sua a camisa também, né, professor? Claro, mas de outro jeito. De outro jeito. Olha quem está aqui, não dá nem para reconhecer o professor Marcelo. Limpinho, sem pó. De blazer. Mas é tão trabalhoso quanto, né, professor? Sim, é o trabalho dual, né? Enquanto no sítio a gente trabalha sobre o mundo real, sim, aqui nós trabalhamos no processamento dos dados coletados pelo sítio. De tudo aquilo que vocês coletaram lá. De todo daquele volume monstruoso de dados. Monstruoso mesmo. Os dados da expedição somam 1 petabyte, que equivale a 1 milhão de gigabytes. Volume de informação expressivo, que precisa ser sistematizado e documentado, e estruturado. E esse trabalho é feito, então, aqui no laboratório. Mostra pra gente, então, tudo isso que vocês captaram lá, o que virou aqui? Claro, vamos lá. Este projeto do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP começou há 2 anos em 3 sítios arqueológicos. Um trabalho que reúne arqueologia, engenharia elétrica, engenharia da computação, de dados, estatística e design. A digitalização do sítio arqueológico pode trazer grandes benefícios, como a preservação do local de pesquisa. O lado popular da cyberarqueologia é poder mostrar para o cidadão comum, com a realidade virtual, um determinado sítio arqueológico. Aqui no nosso caso, nós estamos querendo ir além. Nós queremos que a cyberarqueologia seja uma ferramenta de descoberta e investigação. Ou seja, nós queremos que o arqueólogo descubra dentro desse mundo virtual evidências, hipóteses, que ele poderia eventualmente fazer até no mundo real, mas nesse caso seria no mundo virtual. Com a ajuda do óculos de realidade virtual, é possível entrar no sítio arqueológico e observar as descobertas de até 5.000 anos atrás. E quanto desse passado um passeio como esse pode revelar? Na rocha estão inscrições rupestres, desenhos que apenas o computador conseguiu identificar. É diferente porque a qualidade da imagem vai dar outra resolução que vai permitir a gente, em laboratório, analisar essa imagem diferente de uma foto. Que às vezes a gente usa o flash, por exemplo, para tentar dar mais ênfase na peça, na cor, mas isso modifica. E o scanner não. Ele pode dar com mais precisão modificações da cor do solo, pode evidenciar peças que às vezes a gente não vê. Mas não é o fim da expedição a campo. Não, não dá para deixar o campo, são trabalhos diferentes. Um trabalho complementa o outro, mas a gente precisa estar em campo para poder entender melhor as coisas. Vocês viram que tem uns easter eggs ali, né? Alguém aí que está conversando com vocês nesse exato momento apareceu nessa reportagem ali. Sério, eu fiz uma figuração ali, né? Eu tô brincando, eu tava ali no dia para trabalhar no projeto, acabei sendo pego aí pelas câmeras. Mas apareceram alguns elementos interessantes nesse vídeo que a gente pode discutir um pouquinho sobre a união dessa cibernética com a arqueologia. Por isso que vem ciberarqueologia. Né? Ciber de cibernética com arqueologia que a gente conhece. Aí, tradicionalmente. Nesse vídeo que a gente acabou de assistir, vocês perceberam ali que o grupo de arqueólogos
utiliza um scanner 3D para fazer toda a captura da nuvem de pontos, da quadra escavada, a nuvem de pontos do paredão também, com as pinturas rupestres, e que depois todo esse material foi levado para o laboratório, trabalhado, processado, e foi feito um aplicativo de realidade aumentada utilizando os óculos, no caso ali os óculos Rift. E também, por meio dos algoritmos criados pelos pesquisadores da Poly, foi possível identificar alguns padrões nas pinturas rupestres que a olho nu, ali em campo, os meus colegas não conseguiram perceber por causa da iluminação, por causa talvez do desgaste ali do paredão, mas que os algoritmos conseguiram capturar isso, fazer os contornos, e isso gerou novas informações para o projeto. E uma coisa que eu achei bem legal nessa reportagem, que eu acho que tem que ficar bem claro para todos vocês e todas vocês, é algo que a minha colega, a arqueóloga Letícia Correia, disse, que não substitui a arqueologia ali com a qual a gente está acostumado, a arqueologia entre muitas aspas tradicional. A ciberarqueologia é um outro jeito de se fazer arqueologia, não substitui, não deve ser colocada em uma hierarquia para falar isso é mais importante que aquilo. Não é substituição. Do mesmo modo que as mídias digitais não substituem o professor em sala de aula. Elas estão ali para auxiliar, para gerar novas informações, para gerar novas coisas vindas da mente, como a gente viu no nosso encontro passado, e aí fazer com que os arqueólogos e o público em geral tenham acesso a esses novos dados. Então, a digitalização não substitui o arqueólogo, ela auxilia o arqueólogo, ela permite que o arqueólogo pense de outros modos, ajuda na construção teórica do arqueólogo, da arqueologia também. Ok? E a gente fala de cibernética, a gente tem que falar do pioneiro da cibernética com arqueologia, a ciberarqueologia, que é o professor Maurizio Forte, da Duke University, que também esteve nesse projeto que a gente conversou agora há pouco, que em 2010 ele vai lançar um volume especial da série BAR de arqueologia, denominado Ciberarqueologia, o qual ele foi organizador, editor desse volume. E ali existe um capítulo ali que é uma pedra angular da ciberarqueologia. Todo mundo que trabalha com ciberarqueologia vai ter que ler esse texto do professor Maurizio Forte algum dia. Ele vai falar justamente sobre como a cibernética se relaciona com a arqueologia, principalmente a realidade virtual se relaciona com a arqueologia. Quando a gente está conversando aqui de ciberarqueologia, principalmente devemos lembrar que é aquele pedacinho da cibernética da realidade virtual também. A mais empregada é a realidade virtual junto à arqueologia, no campo da ciberarqueologia. Nesse texto do professor, de 2010, eu separei aqui três tópicos que ele coloca quando ele vai definir a ciberarqueologia, para conversar um pouquinho com vocês. Ele diz ali, no processo ciberarqueológico, o foco é a simulação, isto é, o comportamento dinâmico do ator virtual e o ecossistema digital. É bem legal isso, porque a simulação realmente dá material para novos processos cognitivos. A partir do momento que você simula o passado em potencial, né? Lembrando ali do Pierre Levy, esse passado em potencial, você permite que os arqueólogos e também o público em geral possa ter outras informações, possam fazer as suas correlações ali, estabelecer os seus elos mentais com o aplicativo, com a simulação digital, e a partir daí ter as suas opiniões também, talvez extrair novos fatos de tudo isso. Então o foco
do processo ciberarqueológico é sim a simulação. É você simular o passado em potencial. Simular como poderia ter sido algo no passado para que a gente tenha essas informações no presente. E também no futuro, pensando aí na questão de armazenamento de dados, enfim. O segundo tópico, a segunda parte que eu separei, a ciberarqueologia não é necessariamente visual. É dinâmica, interativa, complexa, autopoética e não necessariamente orientada ao fotorrealismo. Bom, não é necessariamente visual, quer dizer que a ciberarqueologia também pode trabalhar com a questão dos sons, também dos ambientes, tudo aquilo que a gente conversou de realidade virtual é aplicada à ciberarqueologia. Ela é dinâmica porque é diferente de um vídeo. Quando a gente pensa em ciberarqueologia, sempre vem à mente um debate entre arqueologia virtual e ciberarqueologia. Principalmente na década de 80 e 90, até meados aí dos anos 2000, eu diria. A arqueologia ela foi muito virtual no sentido de renderizações de vídeos. A arqueologia ela era muito passiva, essa arqueologia digital. Era uma arqueologia que você ia para campo, coletava os dados, processava isso no seu programa específico, gerava um vídeo, e esse vídeo era aí publicado de algum modo para que os seus pares e o público em geral pudessem ter acesso. Então as informações já vinham prontas para você. Você apenas passivamente recebia aquele conteúdo por meio de uma tela de TV, de monitor, de celular. Celular nem tanto nessa época, né? Mas principalmente TV e monitor. Se a gente pensar naqueles programas de quando a Discovery Channel era boa, quando ela falava de história, enfim, é muito ligado à arqueologia virtual, porque a gente tinha aqueles programas, por exemplo, acho que era Construindo um Império, em que o programa fazia construções 3D de modelos, de paisagens antigas, de como era construído, por exemplo, o Coliseu. E aí eles colocavam as etapas de construção, um vídeo animado em 3D, e passava aquilo na tela, a gente assistia. É muito legal, sim. É muito legal. Tem a sua importância, sim, esse trabalho de arqueologia virtual. Contudo, como o próprio Maurício Forte coloca, começou a existir uma oposição a isso, denominada ciberarqueologia, que, utilizando a cibernética, utilizando aquele feedback negativo que a gente já viu, utilizando a interação em tempo real que a gente já viu, ela trouxe uma outra maneira de se fazer arqueologia digital, que é a arqueologia interativa em tempo real. Então, não mais você ficava ali passivamente assistindo um vídeo, mas sim você interagia no ambiente no qual você estava inserido, ali na simulação na qual você estava inserido. Então é uma outra pegada, uma pegada muito mais dinâmica, interativa, complexa, como o professor aponta, que é oposta à arqueologia virtual. Eu gosto sempre de dizer que uma coisa não exclui a outra. Eu já fiz muita arqueologia virtual, de renderizar vídeos, eu ainda faço quando é necessário, embora hoje em dia eu trabalhe mais com ciberarqueologia. Porém, há momentos que você tem que utilizar a arqueologia virtual. Pensem em uma mostra no museu em que vai muita gente assistir aquilo por dia, ou mesmo um museu em que não tenha tantos visitantes, mas que também não tem verba para ter dispositivos de alta definição, óculos de realidade virtual, nada disso. Então, como que a gente resolve essa questão? Para que muitas pessoas ao mesmo tempo consigam ter acesso a essa informação. Você cria um vídeo, você renderiza um vídeo e coloca ali na TV, no monitor da exposição, e ele vai passando ali com áudio, com legendas. Isso é uma arqueologia virtual. É errado fazer isso? Claro que não. É um outro modo de se fazer arqueologia tão válido quanto a ciberarqueologia.
Eu defendo, claro, a ciberarqueologia, eu trabalho com a ciberarqueologia, porque para mim ela é mais dinâmica, mais interativa, como coloca o professor aí, ela é mais interessante para quem interage com ela, na minha visão, sempre deixando isso bem claro, tá certo? Como eu tenho uma pegada muito forte com videogames, com essas coisas desde criança, eu gosto de ir em exposições onde eu posso tocar nas coisas, mexer na tela e ver que acontece alguma coisa. Eu gosto muito disso, desse tipo de interatividade, do que simplesmente ficar parado assistindo algo que me lembra TV ou cinema. Mas que, dependendo do uso, dependendo do caso, cada caso é um caso, você tem que utilizar a arqueologia virtual, tem que renderizar. Se você tiver outros meios, você utiliza a ciberarqueologia. Os que você não puder utilizar a ciberarqueologia, arqueologia virtual. Certo? E por fim aqui, um termo que o professor coloca, que a gente vai discutir logo em seguida, logo a seguir, que é ali, ó, a ciberarqueologia é um processo de reconstrução-simulação. O problema aqui não está na palavra simulação, como a gente já viu. Mas, ao meu ver, o problema está na palavra reconstrução. Porque isso gera, na minha opinião, uma visão errada do que são modelos 3D, do que é a ciberarqueologia, do que é a arqueologia virtual. E a gente vai ver isso agora, tomando por base um artigo que foi publicado no mesmo volume e editado pelo professor Maurício Forte em 2010. O artigo do arqueólogo Jeffrey Clark, chamado The Fallacy of Reconstruction, a falácia da reconstrução. Né? Por que dá errado falar em reconstrução? Porque é uma mentira, entre aspas, falar de reconstrução. Esse artigo é fantástico. Para mim foi um divisor de águas. Eu li durante o meu doutorado e desde então fui altamente convencido pelo Jeffrey Clark que não existe reconstrução em arqueologia, seja ela digital ou não. E eu recomendo a leitura aí na íntegra. Eu trouxe aqui alguns elementos para a gente discutir. Eu peguei alguns exemplos que o próprio Jeffrey Clark cita em seu texto para trazer aqui. O primeiro exemplo que ele coloca ali é o verbete do Alfred Kroeber, em 1968, na Enciclopédia de Ciências Sociais, que o Kroeber vai escrever ali. Arqueologia, etimologicamente, o estudo dos começos, tem a reconstrução histórica como seu objetivo. Então, o Alfred Kroeber está dizendo que o objetivo da arqueologia é a sua reconstrução histórica, é reconstruir o passado. Um outro trabalho que também tem essa palavra reconstrução, que é citado no texto do Clark, é o trabalho de 68, um texto clássico do Lewis Binford, que nesse texto ele vai dizer ali que os 3 objetivos da arqueologia quais são? 1. A reconstrução da história cultural. 2. A reconstrução dos estilos de vidas passados. E 3. O estudo do processo cultural. Então, novamente, aqui a palavra reconstrução, o Binford dizendo que o objetivo da arqueologia é reconstruir esse passado, essa história, esse estilo de vida, esse cotidiano de quem já viveu. A gente reconstruir isso a partir do estudo dos artefatos, a partir do estudo bibliográfico também, de quem já foi para campo, já estudou. Enfim, esse é o objetivo geral da arqueologia, é a reconstrução do passado. Esse texto e o anterior da década de 60. Contudo, Jeffrey Clark vai apontar um texto de 1948, quase 20 anos antes do texto do Binford, texto ali do Walter Taylor, também arqueólogo Walter Taylor, que na revista American Anthropologist vai já dar aí uma ideia de que a gente não deveria usar a palavra reconstrução. A gente não deveria usar o conceito reconstrução na arqueologia ou na história, ou dependendo aí em outras disciplinas também.
o que ele escreveu ali. Se não se pode dizer com certeza se o passado foi ou não recriado em detalhe ou essência, não pode ser dito que esses contextos são ou não ressíntese ou reconstruções. Esses termos implicam em uma reconstrução exata das especificações anteriores, as quais não podem ser verificadas e, assim, conhecidas. O que o Taylor quer dizer com isso? É que, a não ser... Aqui eu estou extrapolando, tá, pessoal? É uma brincadeira. A não ser que você tenha uma máquina do tempo e viaje para o passado e pegue os materiais, a planta de como foi feito, se tiver planta, enfim, tudo isso, traga para o presente e utilize os mesmos materiais, utilizando as mesmas técnicas de construção, por exemplo, de um edifício, você não pode usar a palavra reconstrução. Isso é errado. Você não consegue fazer uma reconstrução exata, né? Isso implica que você tem que ter uma exatidão, né, nessa construção do novo, olhando para o passado, sendo que você não tem, no contexto arqueológico, muitas vezes o detalhe de como aquilo foi feito. A gente trabalha com fragmentos e dependendo da cultura com a qual você esteja trabalhando, você vai ter ainda menos meios de saber como foi feito aquilo no passado. Quanto mais recuamos ali no tempo, mais difícil ainda é saber como foi feito, porque a gente começa a trabalhar com cada vez menos vestígios, a gente tem acesso a cada vez menos vestígios arqueológicos. Então, não é possível reconstruir. E o Taylor vai além. Ele vai dizer ali: nem os antropólogos, nem os historiadores deveriam usar o termo reconstrução, pois sou inadequado. Eles sabem que sua pesquisa nunca irá permiti-los realmente reconstruir a vida de tempos passados com certeza e em sua completude. Ao invés disso, deveriam perceber que até mesmo os contextos escritos dos melhores e mais completos arquivos são construções. É aí que mora aí a beleza da coisa. O Clarke está dizendo que antropólogo, historiador, eu tenho a formação base em história, não deveriam usar o termo reconstrução. Porque é impossível. É realmente impossível reconstruir algo como foi no passado, porque a gente não tem acesso a tudo. Mesmo que seja um texto, mesmo que alguém escreva uma autobiografia, a gente sabe que não dá para reconstruir a vida dessa pessoa com base no texto que ela escreveu. Existem vários filtros pelos quais isso tem que ser passado no olhar crítico do historiador, do antropólogo, para termos acesso a isso. Então, a história, a arqueologia, a antropologia, talvez, não trabalham com verdades, trabalham com verossimilhanças, com aquilo que poderia ter sido de verdade. Trabalham com o passado em potencial, sempre. Ok? Então, essa ideia de construção, ou seja, a gente sempre vai construir algo partindo da nossa interpretação do passado. A gente não vai reconstruir, a gente vai construir algo novo, sempre. Isso é levado, isso é dito, então, depois que o Clarke apresenta todos esses textos antigos, a sua visão sobre construções. Ele vai falar que a gente deveria mudar aí também o termo construção, o termo reconstrução por modelos, né? A gente trabalha, na verdade, com modelos construídos, tomando por base o que o Taylor falou. A gente trabalha com modelos que estão na nossa mente, a gente dá forma à mente gerando modelos. Vamos ver ali. Modelos são produzidos a partir do diálogo entre observações empíricas, pressupostos, interpretação lógica e extrapolação e imaginação criativa. Por definição, modelos não são a coisa real, são simplificações. Como simplificações, alguma coisa deixada de fora, e os modelos são, assim, sempre falsos. Informação é deixada de fora, ou porque é desconhecida,
ou porque poderia providenciar detalhes desnecessários ao propósito do modelo. Vamos continuar aqui antes da gente fazer um apanhado geral. Nesse sentido, então, ao construir um modelo, alguém está seletivamente adicionando informação. Do ponto de vista da arqueologia interpretativa, alguém sempre está adicionando informação baseado em uma inescapável subjetividade do observador. A adição seletiva de informação é o caso se alguém está lidando com um modelo verbal ou modelo visual. A seleção de informação é baseada naquilo que alguém sabe, pensa, consciente ou inconscientemente, presume e conjectura. Tudo isso, claro, que quer dizer que os modelos são construções, porque a gente tem que pegar aquilo que a gente aprendeu a partir da observação de vestígios, de textos que a gente leu, e fazer uma interpretação, construir algo sobre isso, sobre as nossas ideias ali advindas do passado. Então a gente está sempre construindo, a gente está selecionando, porque é impossível a gente ter uma noção completa de tudo sobre um tema. A gente sempre vai ter que filtrar, a gente sempre vai ter que passar por essa peneira mental para a gente poder construir uma explicação, para a gente poder dar uma explicação. Não tem como você dar uma explicação, criar uma narrativa com tudo jogado ali, com as várias variáveis. A gente sempre tem que fazer uma seleção daquilo que interessa. E nesse momento que a gente seleciona, a gente constrói um modelo explicativo, seja ele visual, verbal, seja ele um modelo 3D. Um modelo 3D que a gente trabalha, a gente também exclui informações. A gente só coloca as informações necessárias. Até mesmo no escaneamento 3D, a gente, quando vai trabalhar essa malha, essa nuvem de pontos, algumas coisas vão ficar de fora. A gente vai ter que limpar os ruídos do que a gente não quer que apareça no modelo final. Se você for mandar esse modelo para outra pessoa, se for utilizar esse modelo em um aplicativo de realidade virtual, em um jogo eletrônico, você vai ter que reduzir o número de polígonos. Então você também vai ter que fazer uma simplificação do seu modelo com uma ponto Clark. E com isso você vai ter você tem que estar ciente de que o seu modelo, o seu passado em potencial ali com o qual você está trabalhando, não é uma reconstrução. Você não está trabalhando com aquilo que essencialmente era no passado, mas sim com algo que passou pelo filtro do presente. Ok? E finalmente a gente vai encaminhando aí para a minha definição, deixando bem claro aqui que é apenas a minha definição. Todo mundo pode ter a sua definição de ciberarqueologia, pode ter a sua definição sobre o que quiser, né? Todo mundo é livre para ter a sua opinião sobre tudo. E eu vou dar aqui a minha definição de ciberarqueologia, como eu enxergo a ciberarqueologia no presente e principalmente para o futuro. Eu trago aqui um gráfico do livro A Singularidade Está Próxima, do Ray Kurzweil, no livro de 2005, mas que já aponta aqui como a gente deu um salto no crescimento da computação de uns anos para cá. A gente começou ali na parte eletromecânica, em 1910, 1920, com os computadores ali, as máquinas movidas por cartões perfurados, como estão aqui. A gente foi passando para relé, a gente já conversou sobre relé, válvulas, e aí os transistores, que aí sim, a partir da década de 50, os transistores trouxeram um salto gigantesco para a eletrônica, uma vez que diminuíram o tamanho das válvulas e ficaram muito mais rápidos para fazer o chaveamento da decisão elétrica. Então os transistores foram fundamentais para aplicar a lógica booleana, a lógica binária de 0 e 1 para os computadores eletrônicos. Foram fundamentais. E, finalmente a gente tem aí os circuitos integrados em 1980 para frente, que cada vez mais estão diminuindo de tamanho, ficando menorzinhos e mais baratos também. E isso
dar um salto na tecnologia. É importante a gente ter isso em mente, porque a tendência é que isso continue saltando até a gente chegar aí no ponto que o Ray Kurzweil diz que é a singularidade, que é um ponto sem retorno, é um ponto em que a tecnologia vai chegar aí a dar um pulo tão grande que a gente não vai mais conseguir pensar como quer dizer, não vai mais conseguir não, mas vai ser cada vez mais difícil pensar como o mundo se via antes de tudo isso que essa singularidade vai trazer pra gente. Segundo o Ray Kurzweil, isso vai acontecer por volta de 2049, mas o Ray Kurzweil, ele é um futurólogo, a gente não sabe bem. A gente sabe que estamos nos aproximando, sim, disso. Não sabemos quando, quem vai estar muito à frente disso, mas que os indícios da engenharia mostram que estamos caminhando, sim, para uma singularidade. Mesma coisa vai acontecer com a nossa capacidade de processamento. Aqui, no caso, o crescimento exponencial da computação. E como foi ficando mais barato os cálculos por segundo para cada $1.000. Então, os dispositivos, as peças dos computadores eram mais caras no passado, hoje em dia estão ficando cada vez mais baratos. E ao mesmo tempo que estão ficando mais baratos, estão ficando mais eficientes. Então, a gente já está chegando aqui bem próximo da emulação do cérebro de um rato, por exemplo. E a tendência é que chegue a um cérebro humano e depois mais para frente aí, de acordo aqui com esse gráfico que eu não sei, né, não tem como a gente saber direitinho, por volta aí de 2050, quando ocorrer a singularidade, todos os cérebros humanos conseguiriam ser emulados, a capacidade cognitiva em tempo por milésimo de segundo conseguiria ser calculado. A gente teria maquinário para isso, dispositivo para isso, inteligência artificial suficiente para isso. Então, a gente vai ter uma tecnologia cada vez mais avançada, aplicada aos seres humanos, aplicada ao que a gente conversou sobre ciborguismo, sobre transhumanismo, pós-humanismo, que são esses 3 elementos principais ali, que é o GNR, né? A genética, aqui, a nanotecnologia e a robótica, que são 3 elementos que vão auxiliar a gente retomando também o que discutimos no encontro passado. A genética na questão da longevidade, modificar o corpo humano para que a gente viva mais, a nanotecnologia para auxiliar em nossas aptidões, nossas skills físicas, a partir da nanotecnologia, e a robótica também para auxiliar o nosso trabalho junto ao mundo, né? Então a robótica também cada vez mais avançada, cada vez mais auxiliando a gente. Tudo isso eu coloquei aqui para vocês, essa questão da cibernética ligada ao processamento computacional que vem crescendo aí exponencialmente, ligado à questão da longevidade, que a gente cada vez mais vive mais, e a tendência é que vivamos mais ainda. Tudo isso para dizer a minha definição de ciberarqueologia, que eu acredito sim que a ciberarqueologia é uma arqueologia pós-humana, baseada em todas as ideias que a gente discutiu de cibernética ao longo desse curso. Então, para mim, Alex, a ciberarqueologia é uma arqueologia pós-humana. Por quê? Porque ela trabalha com a simulação em realidade virtual, que é a questão da realidade virtual cibernética que a gente viu. Então ela sempre vai trabalhar com essa interatividade em tempo real, essa imersão, seja o grau de imersão que for, baseada sempre no feedback negativo, baseada sempre na questão de você ter esse input, colocar um input na máquina, ela vai processar ali na black box, a caixa preta, a gente não precisa saber como funciona, mas ela vai processar e vai gerar uma saída em tempo real. Então, quando a gente vê ali o início da nossa conversa de hoje,
com o pessoal escaneando o paredão e depois colocando isso em realidade virtual, gerando uma simulação que para mim é uma ciberarqueologia pós-humana, pois ela já está dando indícios de que com o crescimento exponencial dessa computação e com a longevidade humana, tudo isso vai ser uma arqueologia de homens, né? Homens aqui no caso humanos, cada vez menos humanos tradicionais como a gente conhece. Aquela questão do corpo, de aumentar as funções do corpo. A gente vai passar por essa mudança, isso vai afetar a arqueologia, inclusive a arqueologia que a gente vai escavar aí no futuro próximo. E para mim a ciberarqueologia é uma arqueologia pós-humana, pois ela se apresenta como uma simbiose, que a gente já conversou aqui, entre sistemas orgânicos e sistemas artificiais, muito baseada no ciborguismo, que a gente já conversou ao longo desse curso. Então, a simbiose entre homens e máquinas aqui, no caso, ou máquinas físicas, por implantes, ou robôs, seja, também inteligência artificial, como a gente já falou várias vezes ao longo desse curso, a inteligência artificial que tem aí feito parte do nosso dia a dia sempre. A inteligência artificial que é capaz de dar dicas para você sobre algo que você estava muitas vezes pensando ou comentou com alguém, seja isso uma invasão de privacidade ou não. Não estou entrando nesse mérito. Mas que as máquinas, a inteligência artificial, ela aprende, tem um machine learning por trás, ela aprende para se tornar cada vez mais humana e talvez até mais do que humana. E por fim, a ciberarqueologia pós-humana, pois não se fecha em si mesma. Justamente pelo fato dela estar do pós-humanismo sempre estar em constante mudança, a ciberarqueologia também vai passar por isso, porque ela não vai se fechar em si mesma. Eu não acredito que exista uma teoria ciberarqueológica fechadinha que você vai ter que seguir, entre aspas, aqueles dogmas para falar isso é ciberarqueologia. Não. Com a tecnologia mudando sempre, com o ser humano mudando sempre, o próprio pensar da ciberarqueologia vai passar por mudanças. Eu arrisco até dizer que um dia a ciberarqueologia vai perder esse nome, vai deixar de ter um pouquinho essa noção por trás, porque vai fazer parte tão do dia a dia do arqueólogo, que ele não vai mais pensar em ciberarqueologia. Já vai estar dentro dele essa questão da cibernética em campo, essa questão da cibernética ligada à arqueologia. Tudo bem, pessoal? É isso, pessoal. Eu agradeço a companhia de vocês todos e todas ao longo dessas nossas conversas. Espero que tenha sido prazeroso para vocês como foi para mim. Deixo aqui os contatos. Entre em contato se quiserem. É sempre legal trocar ideias. E a gente se vê numa próxima oportunidade, eu espero. Até lá, continuem sendo quem vocês sempre foram. Ou seja, sejam incríveis, pessoal. Nunca se esqueçam disso, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.